E aí, vamos para aula? Ó Minas Gerais, ó Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. Ó Minas Gerais. Pessoal, hoje a aula é sobre a chegada das ideias iluministas no continente americano, especificamente em Minas Gerais. Vamos começar? Então vamos lá, as ideias iluministas finalmente chegaram também à América. E se na Europa causaram bastante, imagina para cá. Pessoal, só recordando que o iluminismo é um movimento intelectual e também cultural que ocorre na Europa a partir do século XVIII, lembra lá? Que pregava dentre os adeptos a autonomia dos indivíduos, a liberdade de pensamento e principalmente o fim dos governos absolutistas. Do you remember? Você lembra disso? O nome iluminismo vem da ideia de que a razão é como a chama dessa vela que revela às pessoas, né, a verdade, a realidade e que vai levar à libertação do homem. As ideias iluministas, elas ecoaram por toda a sociedade inglesa e por causa delas podemos dizer que aconteceram as revoluções inglesas, o conteúdo do nosso primeiro bimestre. E também, senhores e senhoritas, as ideias iluministas ecoaram pela sociedade francesa e a partir delas se formou o conteúdo ainda do primeiro bimestre, a Revolução Francesa. Bem, a difusão das ideias iluministas extrapolaram as fronteiras europeias e chegaram também à América colonial. E passaram, no caso, a estimular o questionamento das imposições feitas pelas metrópoles. Na Europa, essas ideias iluministas geralmente elas eram liberais e influenciavam os movimentos contra o antigo regime, né? Contra toda aquela situação do monarca absolutista, com a prática do mercantilismo que visava enriquecer ao rei e ao seu reino para ter mais prestígio dentre as monarquias europeias. Já que no Brasil, a forma de difusão dessas ideias vão ser um pouco diferentes, tá? A forma vai ser um pouco diferente e também ela vai ter um outro caráter, né? Não de questionamento do rei somente, mas até mesmo da estrutura entre metrópole e colônia. O Brasil, no século XVIII, não contava com universidades, diferentemente do que a América Espanhola ou como, por exemplo, na Europa. A escassez de escolas e de universidades aqui no Brasil colonial levou a que muitos filhos da elite, né, filhos de pessoas ricas, fossem estudar na Europa. Quando chegavam lá em Portugal, em Coimbra, para estudar direito, ou quando chegavam, por exemplo, em Paris, na França, para estudar medicina, se deparavam com as ideias iluministas que lá corriam soltas, tá? E ficavam impressionados, né, com essas ideias e depois traziam essas ideias e até mesmo algumas obras aqui para o Brasil. Eu gostaria de ler com você essa fonte, esse documento histórico que vai trazer informações importantíssimas sobre o que era o Brasil nesse período colonial. Diz assim: nos séculos 17 e 18, o governo central português colocou-se como um sólido muro entre o Brasil e o resto do mundo. Todos os intercâmbios oficiais exigiam baldeação em Lisboa. Ou seja, tudo que tinha de troca do Brasil com outros lugares do mundo precisavam passar pela cidade de Lisboa. Havia apenas um caminho oficial entre o Brasil e o resto do mundo, o exterior. Os produtos brasileiros precisavam passar pela alfândega e as pessoas pela burocracia da corte, até mesmo para se educar. Os mesmos mecanismos funcionavam na direção inversa. Mercadorias de diversas praças chegavam ao Brasil num fluxo sempre controlado de perto pelos agentes metropolitanos. Como no interior do continente, as fronteiras terrestres eram extensas e escapavam ao controle efetivo das autoridades centrais, pelo sertão, sempre ocorreram trocas com outros governos e com vizinhos, sobretudo os espanhóis na região platina. Ou seja, toda a troca de mercadoria que o Brasil tinha com outras regiões do mundo passavam por Lisboa para que os portugueses pudessem tarifar, cobrar impostos dessas mercadorias.
Todas as pessoas que saíam do Brasil para ir para outras regiões, até mesmo para estudar, tinham que passar por Portugal para que Portugal controlasse o que essas pessoas iam fazer, o que elas carregavam consigo. É claro que existia algumas pessoas que fraudavam essas situações, como diz aqui, ó, no interior do Brasil, com os espanhóis, né, na região da Platina. Entretanto, isso era estritamente proibido. Proibido porque Portugal desejava estabelecer cada vez mais um controle maior sobre suas colônias, um controle maior sobre o Brasil. Entretanto, parte desses estudantes começaram a retornar à América agora diferentes, influenciados pelas ideias iluministas. E com essas ideias começaram a questionar as tais determinações metropolitanas, as determinações de Portugal. Por exemplo, começavam a questionar a falta de liberdade que existia aqui no Brasil. Algumas publicações iluministas que eram proibidas passaram a ser difundidas, né, secretamente aqui no Brasil, com muito apoio, com muito auxílio da maçonaria. Um grupo fechado e secreto que estudavam obras iluministas, mas tudo isso de maneira escondida, porque eram proibidas no Brasil. Outro fator que acabou determinando os questionamentos, né, aqui no Brasil, foi o fato de que as 13 colônias inglesas na América do Norte, aquelas 13 colônias, conseguiram a sua independência e se tornaram um país chamado Estados Unidos da América. E esse fato acabou incentivando a luta aqui no Brasil contra a exploração portuguesa. Mas antes das obras iluministas, não tiveram outras rebeliões, outras revoltas contra Portugal? Sim. Entretanto, de uma maneira geral, eles não buscavam o fim dos laços coloniais. Eles queriam apenas melhorar em alguns aspectos da sua vida. Por exemplo, ali, ó, chamam de essas revoltas de rebeliões nativistas do século 17 e 18, e elas reivindicavam a melhoria de algum aspecto da vida, sem manifestar falta de lealdade ou afetividade para com o soberano português. As principais rebeliões nativistas foram a aclamação de Amador Bueno, a revolta de Beckman, a Guerra dos Mascates, a Guerra dos Emboabas, a revolta de Vila Rica, mas tudo isso vocês já estudaram no ano passado. O que a gente vai estudar de fato hoje é uma revolta, é uma transformação, ou melhor, uma tentativa de transformação alimentada pelas ideias da Revolução Francesa. Isso tudo aconteceu na capitania de Minas Gerais, uma das mais ricas da época, justamente pela produção aurífera, produção de ouro. Era a região do Brasil que tinha a maior concentração populacional. Aqui viviam mineiros, comerciantes, profissionais liberais como advogados e médicos, trabalhadores livres e também escravizados. Essa grande presença de pessoas estava muito ligada à exploração do ouro, né, esse mineral tão valorizado. Além de muito populosa, a capitania de Minas Gerais, ou a capitania das Minas Gerais, abrigava uma rica elite regional. Essa rica elite, ela era revoltada com a cobrança de impostos, como eu posso perceber nesse texto aqui. Minas Gerais foi, por um período de 50 a 100 anos, o lugar mais rico de todas as Américas. Muito mais que em qualquer província espanhola, do que colônias francesas ou mesmo de algum daqueles estados de língua inglesa recém-declarados independentes. Está falando dos Estados Unidos. Ainda assim, quase todos os impostos iam para a coroa. Literalmente, para que Sua Majestade decidisse o que fazer. O Estado não era formado pelo povo, o Estado era a rainha e o povo, súdito, obediente. O ano passado a gente viu o sistema de cobrança de impostos, né? Existiam lá os administradores portugueses que cobravam dois principais impostos. O quinto, ligado às casas de fundição, você levava o seu ouro, porque era proibido carregar ouro em pó ou pepitas, você levava lá para transformar em barra, e eles faziam barras como essas, né? Com carimbo, tá, da casa de fundição, com a data e o peso do ouro. A partir desse momento, você tinha ali transformado em barra e já pago o imposto chamado quinto, a quinta parte, os 20%.
Outro imposto também importante é chamado de derrama, em que era cobrado pelos portugueses, né, de toda a colônia Brasil, 100 arrobas anuais de ouro. Isso significa 1.500 quilos de ouro todo ano o Brasil tinha que pagar a Portugal. Entretanto, a partir do século XVIII, houve um declínio na produção aurífera no Brasil. Começou a diminuir a produção de ouro. E os portugueses tratavam essa diminuição da produção e também a diminuição do pagamento de impostos com desconfiança. Eles acreditavam que, na verdade, se estava sonegando os impostos. E o que os portugueses fizeram foi intensificar a cobrança e a fiscalização desses impostos. Em 1785, por exemplo, criaram um alvará que proibia as indústrias e as manufaturas na região das Minas, com exceção para os tecidos grosseiros que produziam roupas para os escravizados. Por que isso? É porque assim eles forçariam os brasileiros, ou melhor, os portugueses que viviam na colônia Brasil, a comprar de Portugal, e assim eles poderiam comparar os valores e saber se havia sonegação de impostos. Em 1788, foi mandado para a região das Minas Gerais o Visconde de Barbacena, o mais novo governador das Minas Gerais. E esse Visconde de Barbacena, ele ameaçava o tempo todo cobrar a derrama que estava acumulada já há alguns anos e cobrar através do uso da violência. Bem, os mineiros, né, nesse momento, não os mineiros que trabalhavam nas Minas Gerais, mas as populações que viviam aqui, começaram a ter contato com as ideias iluministas. E o texto diz exatamente o seguinte: as ideias iluministas de crítica ao poder absolutista, que visavam o benefício de alguns grupos, né, o nobre, o clero, em detrimento dos interesses da população, atingiram um grupo particularmente sensível a esse pensamento, que vivia na Vila Rica. Olha essa charge. Nela, criada na Revolução Francesa, a gente tem a letra A e a letra B, o primeiro e o segundo estado, o clero e os nobres. E enquanto a letra C era o terceiro estado, lá na Revolução Francesa, seria todo o restante da população, tá? Os burgueses, os sans-culottes e por aí vai. Parte das pessoas que viviam aqui em Vila Rica começaram a olhar para essas charges, para essas críticas e perceber o seguinte, que o clero, a igreja, tá? E os nobres portugueses se beneficiavam com aquilo que era arrecadado pelos trabalhadores das Minas Gerais, pelo ouro produzido aqui. E começaram a fazer o mesmo questionamento, tá? Ao sistema vigente no antigo regime. E a partir daí surgiu a chamada conjuração mineira. Mas espera aí. Eu já vi em alguns livros, em vez de conjuração mineira, inconfidência mineira. Os contestadores, eles eram inconfidentes ou eram conjurados? Bem, a diferença básica entre esses dois termos é que inconfidentes significa dizer, no caso, que são pessoas que não são confiáveis, enquanto conjurados são pessoas que juraram algo junto. Antigamente, era mais comum a gente encontrar o termo inconfidente porque ele foi cunhado, ele foi criado pelos monarquistas portugueses que queriam dizer que essas pessoas que fizeram essa manifestação, esse movimento, não eram confiáveis. Hoje faz mais sentido a gente falar conjurados, justamente porque juraram juntos, tá, fazer algo. Quem jurou junto? Bem, era um grupo variado. Tinha membros de milícias, tinha gente da igreja, tinha gente até mesmo da administração colonial. Mas a maior parte das pessoas que juraram algo junto nesse movimento foram, no caso, pessoas que tinham se enriquecido com a atividade mineradora. Haviam alguns líderes, como o tenente-coronel Francisco de Paula Freire de Andrade, Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa e Joaquim Silvério dos Reis. Mas espera aí, na Inconfidência Mineira, ou melhor, na Conjuração Mineira, não tinha o Tiradentes? Sim, tinha o Tiradentes. Entretanto, há um embate muito grande na história, entre versões históricas, já que alguns historiadores declaram que o senhor Joaquim José da Silva Xavier, o tal Tiradentes, não era um dos líderes da Inconfidência, da Conjuração Mineira. Ele foi transformado em líder apenas após a sua morte. Bem,
qual era o plano que tinham jurado junto essas pessoas? O plano era relativamente simples, era estabelecer uma república livre e autônoma na região das Minas Gerais. Tá? A capital já estava até escolhida, São João del Rei. A partir daí, existiria o fim do monopólio na exploração dos diamantes, ou seja, os mineiros poderiam comercializar diamantes não só com os portugueses, mas com qualquer pessoa de qualquer parte do mundo, cancelariam todas as dívidas que os mineiros tinham para com Portugal e criariam universidades. Já tinha até bandeira, essa daqui, ó, um triângulo para representar os 3 ideais da Revolução Francesa, os 3 ideais iluministas, liberdade, igualdade e fraternidade, e essa frase em latim, libertas quae seratamen, ou seja, liberdade ainda que tardia. A execução seria feita no momento perfeito. O momento perfeito é o momento da cobra da derrama, que seria em fevereiro de 1789. Lembra lá que o Visconde de Barbacena prometeu cobrar violentamente os impostos atrasados, né? O povo revoltado, né, com a violência da cobrança, poderia apoiar a revolução dos conjurados. Porém, Joaquim Silvério dos Reis devia dinheiro aos portugueses, muito dinheiro. E ele jurou junto, né, executar o plano, mas ele fez o seguinte, ele foi até o Rio de Janeiro e negociou o perdão das suas dívidas pela delação dos companheiros. Ou seja, ele entregou todo mundo. Em 15 de março, Joaquim Silvério dos Reis revelou ao governador todos os detalhes e preparativos da revolta. A historiadora Carla Anastasia está contando para a gente o que aconteceu. Sabendo de tudo, Visconde de Barbacena resolveu dar um golpe de morte na conspiração. Passada uma semana, suspendeu a derrama. Suspensa a cobrança dos impostos atrasados, o movimento perdeu força. E sem a mobilização do povo, não era possível levar adiante os planos elaborados. A revolta chegara ao fim sem ter começado. Bem, é óbvio que a coroa portuguesa não deixou em branco, não deixou passar em branco. Ela tinha que punir os conjurados, chamados pela coroa de inconfidentes, né? Não mereciam a confiança. A coroa mandou prender todos os envolvidos e iniciou um processo de investigação. 3 anos após uma série de interrogatórios, a coroa decidiu punir rigorosamente todos os contraventores, todos os inconfidentes, tá? Para servir de exemplo para toda a população que ousasse se posicionar contra a coroa portuguesa. Uma parte desses indivíduos seria degradado, seria banido para a África. Outra parte receberia prisão perpétua, exemplar, para ser cumprida lá em Portugal. E alguns seriam, no caso, levados à morte, tá? A forca e depois o esquartejamento. Só tinha um problema. Lembra que essas pessoas que conjuraram eram da elite, eram pessoas ricas que tinham construído sua riqueza explorando o ouro? Será que a coroa teria coragem de punir seus habitantes ricos da capitania de Minas Gerais? Não. Todos os indivíduos acusados acabaram recebendo uma pena alternativa, até ficaram presos, mas alguns dias apenas. Mas um deles, um dos conjurados, o menor de todos, acabou recebendo a maior punição. Esse cara, então, o Tiradentes, foi de fato enforcado e depois foi esquartejado e os seus restos foram expostos em praça pública para servir de exemplo para toda a população. Só que eu estava olhando essas imagens, eu esqueci de colocar no slide, me perdoe. É porque nessas imagens aqui, eu estava olhando que elas foram todas produzidas bem depois da morte do Tiradentes. E eu estava pensando o seguinte, será que um padre ou o executor, né, o carrasco, ele iria estar realmente assim chateado, desolado, que nem nessa imagem de baixo aqui,
com a morte do Tiradentes, ou esses indivíduos, o Carrasco e o padre, eles achariam que o Tiradentes de fato era culpado? Outra coisa, essa imagem aqui, ó, essa pintura. Forte, né? O corpo de Tiradentes exposto, esquartejado em praça pública. Será que um bandido, que aos olhos das pessoas da época, o Tiradentes era um bandido. Será que o bandido ele receberia, no caso, um crucifixo ali ao lado da sua cabeça? Ou esse ato seria feito sem nenhum vínculo religioso? Será que de fato Tiradentes estava cabeludo, barbudo? Bem, o Tiradentes, assim como todos os heróis da história, é um herói construído historicamente. Isso dá para a gente perceber mais facilmente com o Tiradentes, porque no período colonial e na época do Império, que os imperadores eram portugueses, o Tiradentes era considerado um criminoso. Entretanto, a partir da criação da República em 1889, era necessário, entre os republicanos, criar alguns heróis nacionais que não fossem portugueses. E encontraram na história um cara chamado Tiradentes, que era um mártir, que morreu por causa da ideia de libertação do Brasil. Nem era do Brasil, era da capitania de Minas Gerais, mas tá bom, né? Queria liberdade em relação aos portugueses. E esse cara, ele era pobre, ele era desprezado pelos poderosos, ele trabalhou como mineiro, como tropeiro, ele trabalhava no exército tirando os dentes das pessoas, sem nunca sequer receber uma promoção. Peraí, a biografia do Tiradentes era parecida com a biografia de um herói religioso, pobre, desprezado pelos poderosos, que nunca conseguiu construir riqueza alguma. Peraí, observando a primeira imagem aqui, o Tiradentes vestido de militar, depois as outras imagens produzidas após a morte dele, não dá a impressão que o Tiradentes assim se parece com um herói religioso? Qual? Jesus Cristo. A imagem de Tiradentes foi usada, no caso, foi alterada para se parecer mais com Jesus Cristo, como na segunda imagem, como na terceira imagem, como na quarta imagem. Isso porque, da mesma forma que a gente tem heróis religiosos como Jesus Cristo, a gente pode ter heróis republicanos como Tiradentes. Senhores e senhoritas, Tiradentes é um herói da nossa história, mas assim como todo herói, é inventado. Será que nossos heróis continuam sendo criados atualmente? Por quem? Por quê? Para quem? Será que, por exemplo, Pedro Álvares Cabral não foi Dom Pedro I, desculpa, Dom Pedro I, não foi um herói inventado em nossa história? Deodoro da Fonseca, proclamador da República? Talvez sim também. Getúlio Vargas, pai dos pobres, também é uma invenção esse heroísmo todo dele. JK, criador de Brasília. Peraí, tem algo acontecendo errado aqui com o meu computador. Parece que tá passando coisas sozinhas. Castelo Branco, herói nacional, será? Para alguns. Tancredo Neves, José Sarney, Fernando Henrique Cardoso, Lula, são heróis inventados? Tá passando sozinho Sérgio Moro, é um herói inventado? Por quem? Pra quê? Espera, assuntos polêmicos. Assuntos polêmicos demais, é melhor a gente parar com essa história de heróis nacionais. Esses sim, esses podem ser nossos heróis nacionais, a carreta furacão. Esses são os verdadeiros heróis do Brasil? Será? Não sei. Pessoal, encerramos a nossa aula de hoje. Eu gostaria de deixar uma indicação para vocês, tá? Existe um documentário muito legal sobre um museu, tá? O Museu da Inconfidência, que é sobre esse ato que a gente estudou, né? A Conjuração Mineira. Gostaria bastante que vocês buscassem no YouTube, é só procurar lá, Museu da Inconfidência, você vai encontrar esse vídeo, tá? Assista, porque realmente vale a pena. Está indo para vocês ali uma série de exercícios, estudem, realizem, tá? Porque na próxima aula o tema é Conjuração Baiana, tá? A gente vai estudar a Conjuração Baiana e vamos dar início também ao movimento, ao processo que levou à independência das 13 colônias inglesas, né? A formação dos Estados Unidos. Espero que vocês estejam bem. Qualquer dúvida é só me chamar que eu te ajudo, ok? Falou, beijo.